Você já ouviu falar na Lei Geral de Proteção de Dados? Será que academias, sindicatos e igrejas precisam se adequar a essa nova lei? Vamos conversar sobre isso e outros assuntos no podcast de hoje. Então, sou Eduardo Pinheiro, especialista em tecnologia da informação, e hoje nós vamos conversar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, uma lei que está em vigor desde o ano de 2020, e a gente já deveria, todas as organizações, toda pessoa natural ou pessoa jurídica de natureza pública ou privada precisaria estar adequado. Nós trouxemos aqui hoje um advogado, um especialista, o Dr. Jorge Alexandre, veio conversar conosco sobre essa importante lei que tem impactado os diversos setores do Brasil e do mundo, porque é uma tendência mundial. O Brasil aí talvez tenha sido um dos últimos países a editar uma lei de proteção de dados, e agora, se a lei está em vigor, a lei não se discute, se cumpre, não é isso mesmo, doutor? Então, obrigado, queria primeiramente agradecer, né, por você ter aceito o nosso convite e ter comparecido aqui na capital, né, você não é da capital, aqui na capital do Espírito Santo, para estar batendo esse bate-papo conosco aqui no podcast Mundo Digital. Eduardo, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês hoje aqui no Mundo Digital. E antes de mais nada, né, antes da gente falar da LGPD, quero aqui te presentear com um livro, Direitos Fundamentais na Era Digital. Foi idealizado e feito pelo Anuário de Comissões Especiais de Proteção de Dados e de Direito Digital da OAB Nacional, né? Aqui as pessoas que elaboraram, e nós estamos aqui presentes também como coautores desse livro. E esse livro foi uma homenagem ao Danilo Doneda, também advogado. Especialista, né, da área, né? Especialista da área. Obrigado aí, tá? Pela gentileza. Isso aí. Vou ler com o maior carinho. Isso. E aí a gente fala, e é interessante que o que a gente aborda aí é justamente a troca de dados entre a Europol e as instituições públicas de segurança, a polícia do Brasil. Então, você que é também policial vai gostar muito aí desse tema aí. Minha origem, né? Comecei lá, quer dizer, eu comecei... A origem, isso aí. Comecei no ano 2000, fui um dos fundadores do Nurecel, não sei se você lembra, Nurecel, Núcleo de Repressão aos Crimes Eletrônicos, e depois eu fui alterando, né, as minhas atividades policiais. Hoje eu estou até mesmo afastado, desde 2019 eu estou afastado da Polícia Civil, né, não trabalho mais com crime cibernético, e estou trabalhando nessa área também, com você aí, trabalhando com proteção de dados, privacidade e inovação tecnológica, né? Então, para a gente começar, eu queria perguntar para você, afinal de contas, doutor Jorge Alexandre, essa lei, a Lei Geral de Proteção de Dados, lei número 13.709, que está em vigor desde 2020, vai pegar ou não vai pegar? Na minha visão, na minha humilde opinião, ela já pegou, ela já aconteceu. Porque você tem hoje o setor privado, não da forma que a gente gostaria, mas muitos atores relevantes do setor privado preocupados com essa legislação, questionadores dessa legislação e atuando nesse mercado. Óbvio que eu acredito que a fatia maior ainda não veio, né? Há Você consegue estimar isso em porcentagem, tanto no setor privado quanto no público, em relação à adequação à LGPD? Eu não sei precisar, mas acredito que ainda nós temos um número muito maior de empresas que não vieram para esse mundo digital, para essas questões de proteção de dados, enfim. E no setor público, aí eu acredito que deve beirar aí os 99%. É mesmo? Porque me surpreende muito. Sim. E quando a gente fala, e você conhece da temática, é na profundidade que ela nos traz, que ela exige de nós. Há muitos, digamos, órgãos públicos, ou até o setor executivo, principalmente, que realiza decretos, realiza ali situações, fala sobre a temática, mas a gente sabe que a aplicabilidade da proteção de dados, da segurança da informação que acaba vindo ali, né, de forma concomitante, mas vindo de forma acessória, isso não acontece na prática, na realidade. É o que a gente chama, estou fazendo um bonito letreiro aqui, né, sobre proteção de dados, mas quando a gente abre a casa e entra para dentro, a gente vê que as paredes ainda estão no chão, ainda não foram erguidas. É mais uma adequação de fachada, então. Do lado de fora está tudo bonitinho. É muito parecido com isso. Mas dentro não ocorre de fato, né? Muito parecido com isso. Exato. No setor público, principalmente. No privado já há uma preocupação. Mas há muitos ainda, um número muito grande ainda no setor privado, tá? E aí o mercado fica muito aberto para os profissionais da área, porque há uma gama muito grande ainda de empresas que precisam fazer suas adequações, rever adequações, aí vou usar o seu termo de fachada, que aconteceu bastante também no Brasil.
em vários setores e segmentos, e isso aí a gente precisa remodelar. Porque eu entendo que proteção de dados e privacidade é algo muito sério, né? A gente já estava até aqui conversando em off. Não existe hoje nenhum empreendimento no mundo que não use dados pessoais, né? Então, eu estava falando isso aqui exatamente sobre esse ponto. É a essência, né, de todos os negócios, né? E o senhor que também é advogado, né? É advogado atuante, é também DPO, né? O Data Protection Office, que no Brasil foi chamado de encarregado de proteção de dados. A sua percepção, né? A sua atuação, que é uma atuação bastante ampla nesse segmento, a sua percepção é de que está faltando o quê para que, de fato, né, você falou que a adesão ainda é pequena das empresas, para que, de fato, a maioria das empresas, das organizações, precise se adequar? Digamos que o cumprimento das promessas da nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Se ela, NPD, né? Da NPD, né? Que até, né, falando para as pessoas que a NPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, funciona como, vou dar um exemplo aqui, como uma agência reguladora, assim como nós temos a Anatel para telecomunicações, e ela existe só para a proteção de dados. Eu acredito que ela precisa ser um pouco mais decisiva em relação a isso, na cobrança disso. Não só ela fez vários pareceres, regulamentos, notas técnicas, mas não só na questão do setor privado e do setor público, mas também para os titulares. A gente encontra hoje muitas pessoas ainda com essa falta desse conhecimento digital. Eu acho que o impulsionamento também do setor público, aí a gente fala de município, estados e governo federal, para poder difundir melhor conhecimento digital para as pessoas, é fundamental para que tudo isso, é uma grande cadeia de eventos que precisam estar acontecendo para a gente ter essa melhoria, essa questão de eu ter proteção de dados efetiva, de eu ter privacidade efetiva, né? E a participação do judiciário também, que é muito importante. Então, campanhas, né, educativas, campanhas de conscientização do poder público, né, na televisão, na rádio, na própria internet, as pessoas precisam saber, não só as organizações, mas também os próprios titulares, precisam saber o que é LGPD, o que ela representa e como que você pode exercer, você titular de dados pessoais, como que você pode exercer, né, os seus direitos que estão lá no artigo 18 da LGPD. Né? Agora eu queria fazer uma outra pergunta para você. Em relação, por exemplo, a gente tem visto que, como o senhor já disse, as empresas, né, as grandes empresas já têm buscado, já têm iniciado um programa de proteção de dados e privacidade, até com um certo nível razoável de maturidade. Mas outros setores não. A gente vê, por exemplo, setores academias de ginástica, né, maçonarias, a gente vê sindicatos, igrejas. Doutor, esses segmentos precisam ou não precisam se adequar também à LGPD? Todos precisam, né? Vamos dar uma resposta bem objetiva. E por quê? Aí eu falo para todo mundo, se eu sou uma instituição, um órgão, uma empresa, eu posso ser um MEI, eu sou um CNPJ e eu tenho um funcionário. Se eu lido com qualquer tipo de dado pessoal, independente do seu quantitativo, eu tenho que fazer a adequação à LGPD. Então, quando a gente fala de sindicato, igreja, academia, essas instituições também de apoio, como maçonaria, Lions Club, nós temos também Rotary Club, todas essas instituições lidam com muitos dados pessoais. E dados pessoais sensíveis, né? Dados de igrejas, né, relacionados à religião, sindicatos, maçonaria tem a ver com a sua relação filosófica, que está lá na LGPD, no artigo 5º, né? Exato. No inciso 2º, que fala lá o que define o que é o dado pessoal sensível. E a gente vê, né, doutor, não sei se o senhor também tem essa impressão de que parece que não existe LGPD, nunca ouviram falar. Qual é a sua percepção em relação a isso? Eu acho sim que tenho essa mesma visão. Acho que a maioria dos profissionais que estão ali no dia a dia vê isso. Nas próprias empresas mesmo, chega como uma grande novidade. E na sociedade também civil comum, também chega como uma grande novidade. E a pergunta é sempre a mesma. Não, mas o que é isso? Qual é a necessidade? Isso é só mais uma questão burocrática que trouxeram para... Não, isso aí eu vejo assim, né? Nós falamos muito hoje em dia, e isso acontece muito, chega muito caso no escritório para nós disso, dos crimes digitais que acontecem com as pessoas, principalmente com as pessoas idosas. Isso é muito comum. O que nós temos ali? Como é que começa esse crime? Com os dados pessoais. Como a educação digital, Eduardo, eu acho que esse é o ponto mais significativo para nós hoje,
como educadores, como pessoas da sociedade, como profissionais da área, aqueles que buscam isso, a educação digital. A educação digital que envolve essa proteção efetiva com os seus dados pessoais, que é a partir dali que a gente tem isso. Os idosos, eles são alcançados por crimes digitais que ocorrem de que forma? Com seus dados pessoais. Com a engenharia social, que nada mais é do que o criminoso buscar ali o contato, elaborar histórias e poder alcançar aquele objetivo. E ele começa pelo quê? Pelos dados pessoais. O seu nome, número de um documento, sua conta bancária, seu endereço, a partir dali. Então, isso é o quê? A LGPD, ela fala, né? A gente não pode ter esse tipo de tratamento ilícito, a gente não pode ter essa questão acontecendo no nosso dia a dia. Isso é vedado para as empresas, categoricamente tem que fazer por uma questão empresarial, precisam seguir as regras, e aí vão entendendo, e aí a gente vai trazendo junto com a LGPD a segurança da informação, ISO 27001, 27002, elas vão entendendo isso, passa a ser relevante. Então, a partir daquele momento que há o conhecimento, a gente vê que muda. Então, se você pega uma empresa ali, 5, 6 mil funcionários, e com o tempo você percebe que houve uma mudança, uma evolução, uma preocupação em relação ao LGPD, a proteção de dados, é porque foi inserido para eles o conhecimento digital relevante sobre o tema, sobre a LGPD. E aí as pessoas sobem o seu nível de maturidade, de conhecimento e passam a tratar aquilo com mais zelo. Então eu acredito que por essa experiência, se fizermos da mesma forma com a nossa sociedade, incluir esse tipo de conhecimento, de ensinamento, eu acredito sim que a gente vai ter uma evolução, aí a gente vai ter um resultado efetivo. A LGPD vai acontecer, a privacidade vai acontecer, leis esparsas que tratam sobre o tema vai acontecer, o órgão público vai entender isso também, né? Então há uma conectividade aí com todos esses fatores para a gente poder chegar no resultado. Perfeito, doutor Jorge Alexandre. Então, o senhor é advogado, eu vou tocar agora num ponto da sua área específica, né? Eu sou profissional de segurança de informação já há pelo menos uns 15 anos, então é minha área, eu fico sempre atento a essa área. Eu tenho observado em alguns segmentos que já estão buscando uma adequação à LGPD, eu tenho observado que muitas vezes são adequações de papel. No papel são cláusulas, né, de contratos ou aditivos contratuais. E estão esquecendo o principal, porque o nome da lei é Lei Geral de Proteção de Dados. Estão esquecendo a proteção de dados em si, lá nos servidores, na nuvem, seja lá onde quer que esteja. E estão fazendo só papel, cláusulas contratuais e aditivos contratuais. O senhor enxerga dessa forma também? Tem trabalhado no sentido de modificar isso aí, reverter isso aí, onde você tem essa acessibilidade? Sim, a gente percebe isso no mercado, é o que a gente fala que é a adequação, é o barato que vai sair caro num futuro próximo para quem optou por isso, né? Porque não, eu falo com as pessoas, LGPD não é só documentos, contratos e termos assinados, não é só isso. O principal são as pessoas, então eu tenho que lidar com os funcionários. Nós temos essa técnica de utilizar o treinamento para todos, não importa a função, não importa o que faça na empresa, tem que ter esse treinamento sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Então, você tem que treinar as pessoas, você tem que preparar as documentações? Tem. Mas aí é que vem um questionamento que a gente faz. De que adianta eu ter várias políticas e termos se as pessoas que vão lidar com eles não os conhecem? Eu falo que política, seja política de descarte, seja política de backup, seja qualquer tipo de política de privacidade, qualquer termo, manual de segurança da informação que eu tenha internamente, tudo isso precisa ser aplicado de forma efetiva para o colaborador, né? Para ele poder entender do que se trata e ele poder replicar, né? Você estava trazendo um exemplo, né, de condomínio, né? O funcionário que está no condomínio, ele tem que minimamente saber, olha, está aqui a nossa política de privacidade, né? Por que nós estamos pedindo? A gente sabe que é por segurança, mas está aqui a nossa política, porque ele foi treinado, né? Eu penso assim, ele foi treinado, ele entendeu sobre aquela política, ele leu ela, e ele ainda vai deixar um resultado melhor ainda no final, vai falar, mas se o senhor tiver alguma dúvida, aqui está, ó, o contato do DPO do condomínio, sim. Você pode entrar em contato com ele e tirar dúvidas mais profundas, né, que você tenha sobre isso. Perfeito. Falta maturidade ainda, né? Eu também tenho essa mesma percepção quando eu chego em alguns estabelecimentos, em grandes condomínios, prédios, né, comerciais, lojas, e você tem aquele contato com a pessoa da ponta,
E a pessoa da ponta não sabe informar nem o contato do encarregado. Poderia falar, quando você pergunta, vocês possuem aqui um programa de proteção de dados, privacidade, né? Baseado na LGPD, eles não sabem nem o que é isso. Se pelo menos já tivesse ouvido falar, já tivesse um alinhamento empresarial, uma reunião, olha só, já temos um programa de proteção de dados, a gente já passou por treinamentos, mas eu não vou saber te dar maiores informações, mas tem aqui o contato do encarregado, entre em contato pelos canais aqui disponíveis, que ele vai te explicar tudo. Né? Agora, muitas vezes a gente não vê isso. E aí, quando as pessoas não são alcançadas, Eduardo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar na gaveta um monte de papel, não, a gente está adequado. Aí traz aquele monte de termo, documento assinado e tal. Isso não é LGPD. Sim. Eu falo mesmo com as empresas, se você fez isso aqui, você não fez sobre LGPD, você não fez nada. Então, eu acho que todos os profissionais que se envolvam com isso, independente da área que atua, sejam advogados, sejam da segurança da informação, o pessoal do TI ou do administrativo, que se interessou pelo tema, gostou e quer participar, tem que se aprofundar. Porque não é só papel. Também como não é só um antivírus ou um sistema. Eu já tive de atender empresa e a resposta veio, mas você vai fazer o quê? Você vai trazer um sistema? Você vai instalar um sistema? Como se fosse para tirar nota fiscal e etc, né? Então, há essa dificuldade ainda. Por isso que tudo volta no início. Lá onde a gente começou, né? Educação digital. Eu acho que participação efetiva do poder público, uma educação digital para a sociedade, para todo mundo poder entender a relevância disso. E principalmente o perigo que estar os seus dados aí, né, pessoais expostos no dia a dia e você caindo em crimes cibernéticos, causando aí aflição, perda de patrimônio, e aí tem gente que entra em desespero, né? Tem até um filme que eu vou deixar aqui de dica, é o Beekeeper, né, que significa apicultor, do Jason Statham, você encontra ele na Netflix. Você vai ver ali essa situação de criminosos, aplicação de golpe, pessoas idosas caindo nisso e tal, e aí você tem as consequências que não são muito legais por conta disso aí. Qual que é mesmo o nome do filme? Beekeeper. Né? A tradução apicultor. Fica aí a sugestão do nosso DPO aqui, né, o encarregado de proteção de dados, o doutor Jorge Alexandre. Fala sobre isso, né, essa aplicação de golpes aí com dados pessoais. Perfeito. Sensacional, doutor. Queria agradecer, primeiramente, por sua presença aqui, né, ter vindo lá de Colatina, para estar aqui conosco hoje, pelo livro que você aqui nos presenteou, muito obrigado. Pela dica também do filme, né, que eu não esqueci. Beekeeper. Né, Beekeeper. Tá aí, uma sugestão de um filme muito interessante nessa área de proteção de dados. E espero que a gente tenha outras oportunidades para bater papo aí sobre proteção de dados e privacidade. Eduardo, eu que agradeço, obrigado aqui à Tribuna, ao Mundo Digital, e a você, né, em especial aí por esse convite. E as portas, meu amigo, estão sempre abertas, você tem meu telefone, você pode me mandar mensagem, vai ser sempre um prazer a gente estar aqui falando sobre proteção de dados. Tá bom, agora que eu obtive o consentimento, eu vou entrar em contato com você. Olha, esperto. Tá? Então, gente, depois desse bate-papo super informativo, a gente vai ficando por aqui. Acompanhe este e outros podcasts no portal do Tribuna Online, no nosso canal do YouTube e também nos principais tocadores de podcast. Até a próxima.